A sua empresa é uma empresa segura para se trabalhar? Nós saberemos disso através da NR1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Líderes Inabaláveis. Eu sou Jaqueline Moraes e estou guiando esse podcast, que o tema hoje é tão importante, tão imprescindível para a saúde mental dos seus colaboradores e para a saúde do seu negócio. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais que vão trazer esse tema para vocês, que é sobre a NR1. Eu agradeço a sua presença aqui hoje e participar desse podcast é muito importante porque esse podcast ele foi criado para mostrar para as pessoas o quanto é importante ter a saúde mental dentro do trabalho, o quanto a saúde mental é algo estratégico. Por isso que eu criei esse podcast. E a gente já está em vários episódios e espero que você assista os outros episódios aqui também, que são muito importantes. Então, para iniciar, eu quero falar com as minhas convidadas. Essas duas convidadas são líderes inabaláveis, na minha opinião, porque elas são pessoas determinadas, são pessoas que estão entendendo, e já faz muito tempo que fazem isso, o quanto o bem-estar e a saúde mental é importante. Então, vou falar aqui com a minha primeira convidada. A minha primeira convidada é a Bruna. A Bruna, ela é advogada, militante, trabalhista, com mais de 10 anos de atuação em contencioso e preventivo em direito sindical e Ministério Público do Trabalho. Com escritório físico em Itapira e atendimento presencial em toda a região e online para todo o Brasil. Atualmente é vice-presidente da OAB de Itapira, atua como conselheira do Conselho da Jovem Advocacia da OAB São Paulo, é pós-graduada em Direito do Trabalho pela Legale Educacional e em Processo Civil pela Faculdade Damásio. Bruna, seja bem-vinda. Olá, Jaqueline, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você no seu podcast. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? É uma alegria tê-la também ao meu lado e participar. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A nossa segunda convidada é a Juliana, técnica de segurança do trabalho, administração de empresa com MBA em gestão de saúde e segurança do trabalho e trabalha há mais de 26 anos na parte de segurança do trabalho. Juliana, obrigada pela sua presença aqui. Jaque, eu que agradeço, Bruno, é um prazer estar com vocês, passando essas informações para pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento em relação a esse assunto e que é um tema tão importante dentro das empresas para que a gente possa estar criando uma cultura de segurança do trabalho. Muito bem. O prazer é todo meu. Obrigada. Então, você que está assistindo, você pode colocar os comentários abaixo, que nós vamos respondendo para vocês durante depois esse episódio, tá? Então, vamos começar com a Juliana. Vamos lá. Então, a gente sabe que agora está sendo essa implementação da NR1 e muitas pessoas estão com dúvidas de como isso vai acontecer. Então, na prática, o que mudou dentro das empresas referente à NR1? Porque já sempre acontece que as empresas não conseguem enxergar, estando de um lado da empresa, não conseguem enxergar como acontece com os seus funcionários. Como está essa liderança, como que está essa gestão, como gerenciar esses riscos. E com tudo isso, a NR1, ela é a base de todas as demais normas que rege o Ministério do Trabalho. E com isso, a NR1 ela veio com uma revolução de colocar como base todas as demais normas. Então, ela é o direcionamento de como se tratar dentro de uma empresa a parte de saúde ocupacional, segurança do trabalho e direcionar as demais normas existentes dentro do Ministério do Trabalho. Então, é uma revolução, ou seja, ou melhor, uma evolução. Sim. Mediante tantas coisas que vêm acontecendo e que é oculto. E uma coisa que você falou que me remeteu a uma lembrança também, quando eu conversei com a Bruna sobre a questão do INSS agora inserir, acho que foi em 2024 que você falou, né? Isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o que nós temos é que antes não se discutia sobre saúde mental. Se nós olharmos na questão fora do trabalho, menos ainda.
Então, o que houve foi uma atualização da norma em 2024, e até nós comentamos isso relacionado ao INSS por conta dos afastamentos médicos que começaram a ocorrer. E aí veio-se o burnout, começou-se a falar sobre o burnout, que não era nem mapeado, né? Não existia no nosso vocabulário, nem no vocabulário médico. Ainda os estudos são muito recentes, né? Então, quando começou-se os funcionários a se afastarem do trabalho, e a alegação era um assédio, uma demanda do trabalho que estava ali dificultando o dia a dia, ocasionando uma ansiedade, e aí começou-se a falar sobre a doença ocupacional, a doença mental relacionadas ao trabalho. Então, mapeou-se isso. Os afastamentos começaram a ocorrer, e diante desses afastamentos, o INSS, que estava absorvendo, né, os afastamentos previdenciários, inseriu na normativa dele, reconhecendo como uma doença do trabalho. Então, a partir daí, começou-se a ter mais esse olhar para dentro das empresas, o porquê isso está ocorrendo, o que está diretamente ligado dentro de cada empresa que está adoecendo o trabalhador. E claro, né, nós temos visto que a pandemia também trouxe uma lupa para a medicina e segurança do trabalho. Sim. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, mas isso começou agora, mas não começou agora. Antigamente, igual a gente falou sobre a nossa palestra da NR1, antigamente era diferente o mercado de trabalho. Sim. Existia pressão, só que era feito de forma diferente. Sim. Então, hoje em dia, existe uma competitividade, existe uma forma de você ver o seu trabalho diferente, de você se posicionar de forma diferente no seu trabalho. Então, a pressão é maior. Por isso que é necessário fazer esse movimento agora. Sim, e com isso, Jaque, o que a gente percebe, estando diretamente ligado a isso? Depois da pandemia, com a pandemia e pós-pandemia, tudo ficou muito rápido, né? Então, antes, por exemplo, você tinha uma reunião em outra cidade, em outra empresa, você se deslocava até essa outra cidade, essa outra empresa, para poder participar dessa reunião. E nisso, se passava tempo, né, deslocamento, a reunião em si, paradas e tudo mais. Depois da pandemia, criou-se mecanismos, por exemplo, uma reunião online, que tudo ficou mais rápido. Sim. E com isso, o estresse, né, a cobrança pela agilidade nas respostas ficou muito crítico. E com isso, muitas pessoas adoecendo em relação a isso. Porque hoje eu termino uma reunião, eu já tenho uma próxima. Por quê? É online. Hoje eu consigo conversar com as pessoas, vendo a pessoa em tempo real do outro lado do mundo. Antes não era possível isso. Então eu tinha um tempo para respirar até que acontecesse a próxima. E hoje em dia não. Então com isso, no mundo corporativo, o que acontece? É chamado online, né, por sistema, é o telefone fixo, geralmente se tem um telefone corporativo, né, geralmente se tem gestores, né, que precisam apresentar resultados, todos precisam apresentar resultados, só que ficou muito rápido, né, e nem sempre eu acredito que nós, como pessoas, não acompanhamos essa rapidez, e a gente se esforça para que aconteça. Mas nem sempre acontece da maneira saudável. E aí os resultados vêm em afastamento, né, atestado. E daí criou-se todo esse mecanismo que a Bruna, né, explicou em relação ao que está acontecendo. E é uma coisa importante que você falou, porque muitas vezes as pessoas não percebem isso dentro das empresas, e principalmente os líderes. Como que você traria para um líder que não sabe sobre a NR1 essa informação, para ele começar a observar e saber o que ele vai fazer? A primeira coisa, ele tem que estar próximo da sua equipe, né? Por quê? Quando a gente fala de pessoas, né, a liderança tem que estar próxima. A liderança, dentro de uma hierarquia, se respeita essa hierarquia, ela precisa conhecer seus funcionários, né?
E a partir do momento que eu conheço, eu percebo, eu preciso ter a sensibilidade de que, nossa, essa pessoa está diferente. Essa pessoa está com um olhar, de repente, será que está acontecendo alguma coisa? Mas devido à correria que a gente vive, com tudo muito rápido, nem sempre, quase, não acontece do líder estar tão próximo. Sim. E aí, o que acontece? As coisas só aparecem quando gera o afastamento. Né? Então, a primeira coisa que eu faria, né, eu falaria para vocês, se aproximar, entender sobre o assunto, porque também não adianta aproximar e não entender sobre o assunto, é necessário entender sobre o assunto. Saber o que fazer. Por que pode causar isso? O que eu faço nessa situação? Em empresas de grande porte, geralmente se tem uma equipe de saúde. Procurar por esses profissionais para tirar dúvidas. Olha, eu tenho um funcionário que está assim, apresenta o atestado disso, o que eu devo fazer? Se ele não sabe o que fazer, ele procurar, e se essa pessoa, no caso a saúde ocupacional dentro de uma empresa, ela vai direcionar o que fazer e como fazer. Sim. Né? E com tudo isso, a gente pode evitar que algo piore. Mas o gestor precisa ser próximo. Sim. E falando um pouquinho também sobre essa questão das leis, né? Que os líderes têm muitas dúvidas, eu sei que vocês têm essas dúvidas, de como vai se posicionar, o que vai fazer. Então, as empresas, elas associam a segurança do trabalho como algo físico. Então, em que momento essa saúde mental entra na responsabilidade da empresa, Bruna? Bom, a responsabilidade da empresa é realmente quando há linkado a doença com o trabalho. Então, é o primeiro ponto a ser mapeado e separado. Porque não é que a pessoa apresentou um atestado de ansiedade que aquilo já está relacionado ao trabalho dela. E essa é uma dúvida que nós vimos, inclusive, na palestra que vocês fizeram na semana passada, né? Sim. O pessoal já perguntou isso. Então, tudo vai ser relacionado ao trabalho? Não. Então, a gente precisa entender realmente esse ambiente que ela está inserida. Qual é esse ambiente do dia a dia dela? Então, ali tem uma cobrança de meta abusiva. De novo, é um ambiente de assédio, para que daí consiga se linkar a doença que ela está apresentando, de acordo com o CID, avaliação médica, com o ambiente de trabalho que ela tem. E falando um pouquinho sobre essa questão de a gente observar esses riscos, né? Juliana, como que as empresas podem observar esses riscos psicossociais dentro dela? Como que ela pode fazer esse mapeamento? Eu acredito que o primeiro momento é procurar por uma empresa que tenha conhecimento sobre o assunto, se for uma empresa de pequeno e médio porte, porque geralmente não se tem a equipe de saúde e segurança do trabalho instalada, não é necessário instalada dentro. Caso não tenha, procurar por uma empresa, por especialistas, para entender sobre o assunto. E depois disso, começar a trabalhar pontualmente. É um atestado? O que se refere a esse atestado? Né? Porque, que nem a Bruna falou, nem sempre o atestado de ansiedade pode estar relacionado ao trabalho. Sim. Pode ser um gatilho. De repente, essa pessoa já tem algo externo na sua casa, né? Algo pessoal. Sim. Que dentro da empresa pode virar um gatilho, né? E aí se associa-se que é ao trabalho. Então, primeiramente, os gestores, a empresa como um todo, precisa entender como diferenciar isso. Não tem conhecimento, precisa procurar quem tenha. E as empresas que estiverem preparadas sairão na frente, Com né? certeza. Conseguirão realmente ter esse feeling se aquilo está sendo, né, tratado, se é desenvolvido pelo ambiente de trabalho ou algo externo. E muitas empresas que já vêm trabalhando nesse sentido, elas conseguem inclusive oferecer um suporte, né? Então é onde elas também conseguem eliminar os riscos delas. E é muito importante também, Jaque, essas empresas passarem treinamento para esses líderes. Sim. Né? Por quê? Dificilmente, até numa empresa maior, a pessoa que está se sentindo
assediada, com uma sobrecarga de trabalho, ela vai procurar o gestor e falar para ela: Sim. estou sobrecarregada, não estou gostando da forma com que você está me tratando. Então, e ela vai absorver isso, ela vai guardar isso, ou ela vai desabafar em outro ambiente, mas dificilmente vai acontecer isso. E com isso, se o líder tiver conhecimento sobre o assunto, do que é um assédio, do que é uma sobrecarga, que tudo tem que ser distribuído, ele pode evitar. Mas para isso, a primeira coisa é ter conhecimento. E nem sempre a liderança tem, nem as empresas como um todo. Sim. Então, é uma situação bem delicada. Mas para tudo se tem avaliações, para tudo se tem resultados. E assim, e às vezes, esse próprio gestor, esse próprio líder também está passando por isso. Sim. Né? Porque é uma hierarquia. Né? Então, é desde do funcionário que tem um cargo mais simples até uma presidência, um vice-presidente, o dono CEO, da empresa. Sim, está passando. Sempre existe a cobrança. Né? E é importante entender que isso pode acontecer tanto na horizontal quanto na vertical. Né? Então, as pessoas, principalmente quem está acima, eu falo de quem está acima, por quê? Porque eles são espelhos. Eles devem saber como conduzir isso. Né? Eles possuem mais informação. Sim. É o que se espera. É o que se espera. Exato. Né? Para que o resultado aconteça de forma positiva, porque senão vai ser negativo. Sim. Como a gente tem visto, né, Bruno? Muitos afastamentos em relação a isso. Vários afastamentos. Sim. E falando nessa parte mais negativa, vamos falar assim, né? Ô, Bruna, quais são os riscos jurídicos das empresas que não se atentarem, não aplicarem essa parte dos riscos psicossociais? Bom, nós temos duas vertentes, na fase administrativa e na fase judicial. Então, no administrativo seriam as fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, que agora, a partir de maio, né? 26 de maio. Começam a acontecer. Então, o Ministério Público do Trabalho pode vir fiscalizar essa empresa, pedir a documentação para saber se ela já está seguindo rigorosamente a norma. A lei já está aí há um bom tempo. Então, né, já foi um período para adaptação, então agora realmente vem a fiscalização. Sim. Então, esse é o primeiro ponto, a fase administrativa. A outra vertente é o judicial. Então, se um funcionário realmente vem passando ali por alguma situação de assédio, que eu acho que é o que fica mais claro para todos, o assédio é mais fácil de se entender, de visualizar que acontece dentro das empresas. Então, isso pode virar um processo judicial, seja através de uma rescisão indireta. Aquele ambiente não é um ambiente sadio para eu trabalhar. A empresa o funcionário, vai, entra com um processo para se desligar, né? Para ter a sua justa causa na empresa atendida. Ou realmente entrar com uma ação de assédio moral, Sim. que é um dano moral, então a empresa ela vai responder isso depois juridicamente. Então são essas duas vertentes que a gente consegue visualizar na prática do que poderia, né, vir de sanção para as empresas. E pegando, né, continuando o que a Bruna falou, muitas empresas hoje, Jaque, pensam ou acreditam que há possibilidade de ser postergado esse prazo. Né? Muito provável que isso não aconteça. Por quê? Sim. Isso já foi colocado de uma forma que se tenha 1 ano para que as empresas se regularizem, né? Que foi de maio do ano passado a maio desse ano, estamos em maio. Então, muitas pessoas estão deixando porque não vai acontecer. Acreditam que a lei não vai pegar, né? Que eles falam. Que não vai acontecer, não tem fiscalização suficiente para que isso aconteça. Então, sempre há uma justificativa para não fazer o certo. Né? Só que muito pelo contrário, as pessoas estão adoecendo. Sim. E qual a melhor forma de que isso não aconteça? Decretado em lei, é uma norma, né? Tem um prazo para as
se argumentava que não deu tempo, que é muito confuso. Isso não tem coisas, como alegar não tem mais. como. Então, a partir de 26 de maio, estão sendo treinados pessoas para ter mais fiscais. Isso está acontecendo. A partir de 26 de maio, as empresas poderão ser fiscalizadas, multadas e correr todo esse risco. Sim. Né, que vai acontecer. E as multas geralmente são pesadas, né? Nessa seara administrativa, exato. É por infração. E aí, a hora quando vem um fiscal, que ele vai auditar uma empresa, ele vai com um objetivo. É NR1? É os riscos psicossociais? Primeira coisa, existe o documento? O que tem nesse documento? E como foi mapeado? Como foi mapeado? Tudo, né? Já que vai desenrolar um novelo, né, que a gente fala. Por quê? Uma coisa puxa a outra. Mas espera aí, eu quero ver o prontuário. Ele pode ver prontuário se o fiscal também tiver parte médica, sim. Porque prontuário é confidencial. Tá, qual foi a empresa que mapeou isso? Ela é imparcial? Não adianta só fazer o documento pro forma, só para dizer que tem. Não é só o documento. É o gerenciamento desses riscos, não só psicossociais, todos, né? Que no total são 6 riscos. O psicossocial veio a acrescentar mais um risco, não elimina os demais. Muitas empresas também pensam isso, que está eliminando e agora a NR1 é só psicossocial. Não, é mais um, tá? E disso, aí vai pedir, tem LTCAT? Eu tenho PCMSO? O que vocês fazem para que esses funcionários tenham condições de procurar ajuda caso precise? Ou se veja que tem, né, essa necessidade? O que vocês fazem? Existe um canal de comunicação em comum, um canal de comunicação que vai manter o sigilo dele? Aí eles vão começar a puxar várias coisas, não, né? Começa-se pela NR1, pelo que está em evidência, mas aí eles começam a puxar mais outras coisas, né? As demais NRs, né? As demais normas. E aí, que nem a Bruna falou, as multas são altas. Então, se pega um problema, não tem psicossocial, isso daí é só o começo. Mas tem outra coisa? Não tem. Tem outro? Não tem. Agora eu quero ver isso. E vai até o final. E cada item é um valor. É um valor de multa. Entendeu? Então, principalmente as pequenas e médias empresas precisam estar atentos sobre isso. Por quê? Não se era necessário para algumas situações. Só que agora não é necessário, é obrigatório. É obrigatório, né? E pegando esse gancho, as pessoas, né, as empresas, muitas vezes veem isso de uma forma negativa. Mas esse custo que eu tenho que absorver, se a empresa tiver aquele outro olhar do preventivo, na verdade ela está diminuindo os custos dela. Porque quanto custa um funcionário afastado? Para ambos os lados, o afastamento dele em si, e para esse funcionário que depois que desenvolve uma doença relacionada ali, principalmente a um ambiente de assédio, até que ele se cure e esteja apto depois para retornar e desenvolver bem, né, de uma forma eficiente o seu trabalho, leva muito tempo. Então, é custoso para ambos os lados, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Então, eu acho que quando a empresa enxerga isso de uma forma positiva, vamos ter um ambiente sadio de trabalho, com certeza essa empresa vai deslanchar. Porque os funcionários vão trabalhar muito mais motivados, porque estão num ambiente bacana de trabalho. A empresa está cumprindo a norma como um todo, não só implantou e deixou lá para ver o que vira. Realmente vai ter um ambiente bom. Então, isso vai otimizar a empresa como um todo. E é muito, esse olhar, né, igual que a Bruna falou, da prevenção, é muito bacana, porque eles olham com custo. Não é custo, é investimento. Investir em pessoas, quem levanta uma empresa é pessoas. Né? Então, investir na qualidade de vida deles, investir na documentação correta, no gerenciamento correto, vai evitar muitas coisas. Só que o problema é que nem todas as empresas
veem dessa forma, exatamente como a Bruna falou. Quanto custa um funcionário afastado? Sim. Eu não sei, mas não é barato, Sim. porque não é só o afastamento do funcionário, né, Bruna? Ele vai ter que colocar alguém para substituir ele. Se ele não coloca ninguém nessa vaga para substituir, Outro absorve o trabalho. absorve a demanda. Sim. E vai acontecer de novo. E talvez vai adoecer outras pessoas. Sim, vai acontecer novamente com outras pessoas. Então, o empregador, ele precisa entender que é investimento, e que não é custo. Sim. Que o custo ele está tendo. Né? Então, ele precisa entender isso. E é uma questão também que as pessoas acham que essa questão da saúde mental, estresse, ansiedade, burnout, é tudo frescura. Infelizmente. Só que na verdade não é. Para pensar um dia em que você estava estressado, em que você estava ansioso, você conseguiu trabalhar bem nesse dia? Eu duvido. Ninguém consegue, fisicamente a gente não consegue ter foco, a gente não consegue ter criatividade, porque nós estamos em modo sobrevivência. Então, fazer esse movimento é extremamente assertivo, porque daí você vai regular o seu colaborador, porque não adianta você não querer fazer isso, porque isso não é cargo seu, você não quer que ele produza, então você precisa trazer equilíbrio para ele. Com certeza. Então, fazer esse movimento é muito importante. Então, agora você está sendo auxiliado a fazer esse movimento, né? E como vocês têm já esse conhecimento de campo, vamos falar do dia a dia, o que vocês já identificaram de riscos psicossociais que não foram vistos? O que vocês podem trazer? Geralmente, o que mais se fala já que é sobre assédio moral, assédio sexual, também é um tipo de assédio, né? Fala-se muito do assédio moral, né? Mas sobre a carga de trabalho, às vezes o assédio, quando se fala de assédio, né, falando do que mais acontece, pensa-se só sobre hierarquia, que é o meu gestor, o meu encarregado, o meu superior está me assediando, mas isso não é uma verdade. Pode acontecer também de baixo para cima, tá? E também na horizontal, né? Pode ser um par meu, Sim. um colega de trabalho, uma pessoa de outro setor. Então, o assédio, ele acontece de forma distribuída, né? E geralmente se tem essa impressão que é só, meu chefe está fazendo isso. Não. Né? Então, o que mais se vê falar é do assédio, tá? Mas a sobrecarga de trabalho, de repente, está equilibrada dentro do departamento? Né? Existem várias pessoas, está equilibrada, está bem distribuída? Eu estou me sentindo que eu estou tendo mais demanda que poderia ser melhor distribuída? Então, são as coisas que mais acontecem, tá? E eu acho importante falar uma situação que dos riscos psicossociais, da saúde mental, uma pessoa adoecida, ela pode, e é muito comum acontecer, se ela não for tratada, porque acontece, dela sofrer outros tipos de situação de risco, um acidente de trabalho. Olha só. Então, por exemplo, eu estou operando uma máquina, estou mexendo com uma máquina. Se eu falar máquina, para, ela não para. Ela precisa do meu comando. Se eu não estou bem, estou sob pressão, Remédio, medicamento para tentar me equilibrar, operando uma máquina, extremamente eu posso perigoso. Coisas. Eu posso ter sonolência, eu posso estar desatento, eu posso deixar de cumprir uma regra de segurança que pode me fazer colocar a mão no lugar que eu não posso. Então, assim, justifica? Não. Mas, como a saúde mental é a base para que a gente tenha estrutura para as demais coisas, se eu não estiver bem psicologicamente, emocionalmente, eu posso colocar em risco a minha vida. A saúde mental tira a vida de uma pessoa? Não. Falando grosseiramente. Mas ela pode colocar você numa situação de risco que pode acontecer. Imagine uma pessoa que sai totalmente desequilibrada por conta de um estresse no trabalho, pega uma rodovia para ir para casa. Será que ela está concentrada no trânsito? Provavelmente não.
será que ela está enxergando os riscos? Não. Sim. Ela só vai ligar o carro, colocar a marcha e vai embora. Vai no piloto automático. E aí? Sim. É responsabilidade da empresa esse funcionário? Com certeza. Porque não é só o acidente se acontecer. O que desencadeou tudo isso? Com certeza. Então, assim, vai além do que só tratar, enxergar, né, a saúde mental. Isso vai muito além. Mas complementando, judicialmente falando, já tem decisões que reconhecem como doença do trabalho e equiparados a acidente do trabalho. Sim, já tem. Olha só. Bacana. É bom trazer isso, né? Sim, já temos decisões nesse sentido, reconhecendo sim e condenando as empresas. E você já chegou a ver, Bruna, algo específico assim que a empresa fez, que aconteceu de risco? Ah, sim, especialmente dos assédios. Esse eu acho que é o que mais aparece nos processos e as empresas respondem por isso, pelo seu ambiente de trabalho. Então, os assédios, realmente a gente fala muito do assédio moral, mas o assédio sexual, as pessoas não imaginam a quantidade que existe, infelizmente. É recorrente no escritório aparecerem casos de assédio sexual. E não tratados pelas empresas, tá? Muitas vezes, essas mulheres, na maioria das vezes mulheres, elas reportam para a sua chefia ou para o RH, que é onde, às vezes, ela encontra um pouco mais de segurança para poder se abrir, relatar o que de fato houve, e as empresas não acolhem, não tratam, não tomam medidas contra esses abusadores e, o pior, mantém esses abusadores no mesmo ambiente de trabalho dessa mulher. Sim. Então, ali gera um ambiente totalmente hostil, de muita apreensão no dia a dia, porque quando é um cargo de liderança, o que acontece? Essa mulher, além de tudo, ela tem receio de ser mandada embora, de ser dispensada. Então, gera uma ansiedade muito maior. Porque o que as empresas muitas vezes não olham? Essas mulheres são arrimo de família. Elas precisam mesmo do emprego delas. Então, quando elas estão sofrendo essa violência dentro do ambiente de trabalho, e elas se sentem desamparadas, elas adoecem. Sim. Facilmente entra ali numa crise depressiva, porque começam a se culpar, infelizmente. Então, onde ela acaba precisando até de um afastamento. E aí entra em todo esse contexto que nós estamos trazendo aqui. Que é algo que poderia ter sido evitado. Exato. E tratado, né? E, Juliana, como que então as empresas podem começar essa implementação da NR1? Primeira situação, Jaque, que eu vejo como necessário é contratar, se a empresa já tem, né, possui a equipe de saúde e segurança, né, trabalhar muito com isso internamente. Se é uma empresa de menor porte ou pequeno porte que não tem, procurar uma empresa especializada em assessoria de segurança e saúde do trabalho, para que possa direcionar. Dentro desse trabalho, dessa assessoria, procurar realizar um diagnóstico, né, um mapeamento de como a empresa está, só que tem que ser transparente, né? Às vezes, pode-se procurar com a intenção do documento, não é isso, né? O documento, existem sim situações que, mas não é isso, é procurar uma empresa especializada para fazer um mapeamento, um diagnóstico, fazer todo o levantamento. E essa transparência é importante do empregador com essa empresa, porque só assim essa empresa de assessoria vai conseguir dar realmente o que ele precisa melhorar. Sim. Né? Então, fazendo todo esse mapeamento, aí sim essa empresa vai conseguir direcionar, falar, olha, você precisa treinar seus líderes, perceba que seus líderes não têm conhecimento sobre o assunto. Primeira coisa, começa-se na gestão. Treinar esses líderes, fazer um mapeamento, gerenciar todos os riscos, não é só o psicossocial, mas os demais riscos também. Trabalhar pessoas, ter meios de comunicação com que a pessoa, como a Bruna falou, se sente acuada, né, apreensiva
compreensiva em falar, em se manifestar, que tenha esse canal de comunicação, que ela se sinta acolhida em poder falar e ela não vai ser repreendida por isso. Né? Seja um RH, seja um meio de comunicação mesmo, mas que seja imparcial também, que não vai defender ou acusar, vai ouvir, vai acolher. Sim. Né? Fazer todo esse trabalho e ver como um investimento. Né? Porque enquanto o empregador, mesmo que ele procure ele ver como um custo, ele não vai conseguir tratar a sua empresa. Ele não vai conseguir tratar riscos, ele não vai conseguir tratar a saúde mental. Porque a primeira coisa é ele reconhecer, ver que precisa e aceitar. Né? Somente assim vai evoluir de forma positiva. Porque se for para ter documento, é muito simples. Ele acha em qualquer lugar. Né? É só ele procurar na internet, ele acha. Mas ele vai ter o resultado de prevenção, de evitar tudo isso? Sim. Provavelmente não. Então, eu falaria isso, procurar a empresa. Nós temos esse trabalho em comum, né? Eu trabalho com a área de segurança, trabalho com a área de saúde, de gestão de riscos, né? A Jaque trabalha com pessoas, a Bruna trabalha com situações que precisam do amparo legal, né? Então, nós temos tudo isso em conjunto, entre outras empresas no mercado que também oferecem o mesmo trabalho. Mas é isso. E, Bruno, o que você acha? Você acredita que as empresas que não olharem para isso vão conseguir se sustentar por quanto tempo? Olha, do que eu tenho visto, elas já não estão se sustentando. Já está acontecendo, né? Tem muito processo voltado para por conta dos assédios, mas tem aumentado muito os afastamentos. Como eu disse há pouco tempo, nós tivemos esse mapeamento. Então, realmente tem tido muito afastamento médico, previdenciário e acaba culminando nos processos. Então, eu entendo que elas não se sustentarão no curto prazo se não olharem para essa nova vertente. Muito bem. Então, eu quero agradecer a presença de vocês hoje, trazer esse assunto tão importante, tirar a dúvida de vocês. Se você for com alguma dúvida, coloca abaixo que a gente vai respondendo para vocês. Exatamente. E estou muito feliz de poder trazer esse conteúdo aqui, que as pessoas estão com muitas dúvidas do que vai ser feito. Então, agradeço a sua presença, Bruna. Queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas aqui. Eu que agradeço pelo espaço, principalmente por falarem desse tema, que é muito valioso e que ao longo desses anos foi pouquíssimo olhado. Nunca se teve um olhar para a saúde mental do trabalhador. Eu acho que somente agora com essa nova normativa que veio aí para obrigar as empresas a olharem e cuidarem. Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa: cuidarem do seu ambiente de trabalho. Eu acho que o nosso local de trabalho é a extensão da nossa casa. E um funcionário que está bem, vai estar bem na sua casa, no seu final de semana, com a sua família, e sem dúvida vai render mais e ser mais feliz. Obrigada novamente pelo espaço. Eu que agradeço. Juliana, então, obrigado por trazer esse conteúdo aqui, a sua presença. Eu que agradeço, Jaque. É sempre um prazer estar com vocês. Né? Obrigada, o prazer é nosso. E assim, primeiramente queria agradecer a oportunidade, né? E reforço o que a Bruna falou, né? Que as pessoas, as empresas, essas pessoas que estão no topo, tenham o olhar, né, mais acolhedor. A gente fala de pessoas. Uma empresa não é nada sem pessoas. Né? E se a gente não cuidar de pessoas, né, a gente não consegue evoluir. E a gente precisa pensar também, como empregador, que nessa empresa eu direciono assim. Mas provavelmente um filho, a esposa, alguém querido está em alguma empresa. Sim. Será que essa pessoa não está passando por isso? Porque o empregador não está olhando? Então, se coloque no lugar do outro.
né? A gente se colocando no lugar do outro, tudo fica mais fácil. A gente consegue sentir o que é difícil. De repente eu tenho na minha cabeça que, mas sempre foi assim. A gente ouve muito falar isso, né? Sim, Sempre sim. foi assim. Tá, mas será que a minha esposa que está trabalhando, está chegando estressada, está chegando cansada, está sem ânimo, está reclamando? Será que não é um sinal de que pode estar acontecendo com ela e eu preciso olhar para a minha empresa? A gente tem exemplos em todos os lugares. Sim, com certeza. Né? A gente só precisa ter atenção e olhar, tentar enxergar o que está acontecendo. Com isso, com certeza vai melhorar. Não é pela punição, Sim. pela fiscalização, mas é pelo cuidar mesmo. Só assim a gente vai conseguir ter resultado positivo. É isso mesmo. E completando o que vocês falaram, a NR1, ela vem não só como uma obrigação, mas como um alerta e como uma oportunidade de você ter ambientes mais produtivos e também saudáveis. Eu agradeço então a presença de vocês, agradeço a sua atenção até aqui. Vou colocar para vocês o contato das duas profissionais também, para vocês entenderem melhor como funciona o trabalho delas. Agradeço então a sua presença e espero você no próximo episódio.